Mas eu já quero começar hoje falando do Vascão, porque foi uma goleada muito bacana e a base jogou muito também, né? Os jogadores de 17 anos e 18 fazendo gols, né, Edmundo? Então, o Gui, o que me impressiona é que, como auxiliar, tem mais conhecimento do clube, né? Dos atletas, do que o técnico, sabe? Assim, tudo bem. O Maurício Souza, ele tinha uma história no Flamengo, ele chegou, era o primeiro desafio dele como técnico profissional. Ok, tudo bem. Desculpas, a gente vai achar aos montes. Mas por que no comando do Maurício Souza, o Vasco não tinha o mesmo desempenho que teve hoje ele é auxiliar, mas ele era preparador físico. O Emílio Fialho, ele era preparador físico do Jair Ventura, trabalhou a vida inteira com o Jair Ventura, e hoje ele virou auxiliar fixo do Vasco. E como é que ele tem mais conhecimento do grupo, do clube, do geral, do que o técnico? Isso não entra muito na minha cabeça, sabe? Embora eu entenda, porque a minha relação como atleta profissional sempre foi melhor com os menos favorecidos, né? Com roupeiro, massagista, porteiro, preparador físico, auxiliar, porque aquelas pessoas estavam ali do seu lado te ouvindo o tempo todo. Então, isso é importante, né, nesse sentido. Se elas te ouvem, elas te conhecem mais. Então, na hora de tomar uma decisão, acaba se tornando mais fácil. Mas é impressionante como um time não anda no comando de um profissional da área e um cara que nem ele é preparador físico de formação e ele se transforma. Quando ele assume o comando técnico, o time joga. O Emílio tem 3 jogos no comando do Clube de Regatas Vasco da Gama e 3 vitórias. Surreal isso, surreal. É 100% de aproveitamento. Ele pode ser considerado o maior técnico ou o melhor técnico interino do mundo. E sabe o que é mais estranho também, que eu queria até que você comentasse? Porque, assim, claro que tem a parte do Maurício Souza ali no time, etc, né? Mas como pode a diretoria ou membros da diretoria, da comissão técnica, de repente, fixa do Vasco, não chegar para o técnico, para o treinador e falar, tem esse menino aqui que está crescendo muito, tem esse aqui que joga bem, que pode colocar ele nessa posição. Isso que é o erro, né, Edmundo? Ô, Gui, eu tenho 51 anos de idade e tenho... deixa eu fazer uma conta aqui rápida. Tenho 43, 44 anos de Vasco. Eu estou dizendo ativamente, não estou dizendo nem como torcedor. Tá? Um clube gigante como o Vasco, uma torcida gigante como o Vasco, as pessoas se preocupam mais com a política, com a imagem. Hoje, vou falar especificamente do presidente de hoje, né? Do Jorge Salgado. Ele é um cara milionário, ele e o irmão. Ele é presidente do Vasco muito pela vaidade, menos por fazer pelo Vasco. Mas ele não tem conhecimento nenhum de tudo isso que você está dizendo. Eu acho que é hierárquico, né? É uma hierarquia, vai de cima para baixo. Porque eu não tenho... Eu já tive muita pretensão, hoje eu tenho 0 pretensão de ser presidente do Vasco, porque ser presidente do Vasco é muito difícil, é muito complexo. É um clube gigante, sem fins lucrativos, mas que as pessoas se matam literalmente para assumir aquele cargo. Porque é massa de manobra, né? Você manipula 20 milhões de torcedores para o bem e para o mal. E estou falando isso porque eu acho que as pessoas, ou o Jorge Salgado,
não tem nem a noção do que ele é de verdade, da importância dele no cenário nacional. Mas, cara, é falta de conhecimento puro. Por que, que o auxiliar tem esse acesso e o técnico não? Ou é falta de interesse do profissional, ou porque o cara fica focado só em fazer o time ganhar os 3 pontos e esquece do entorno. Porque essa descoberta que você teve hoje, a partir da goleada do Vasco ontem, isso é diário. O Vasco é um celeiro de craques. Até alguns meses atrás, os 3 maiores artilheiros do Brasil, na era do Campeonato Brasileiro, de 71 até agora, até 2022, né? 51 anos, os 3 maiores artilheiros foram oriundos das categorias de base do Vasco. Foram Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Agora o Fred se intrometeu nessa história aí, acho que outros também vão se intrometer. E com respeito, não... só que você tem que entender a sua história para você falar das outras. E me parece que o Jorge Salgado, por mais vascaíno que ele seja, o Osório, por mais vascaíno que ele seja, eles não entendem a história, a sua própria história. E aí fica difícil contar a história. Se você não entende a sua história, como é que você conta a história dos outros? É mais ou menos como eu vejo, resultadista ao extremo. Entendeu, Gui? O resultado é bom, claro. Tá tudo bem. O resultado é bom, tá tudo bem. O resultado é ruim, tá tudo ruim? Não é assim, cara. Tem uma história. O Vasco foi o primeiro clube do Brasil a aceitar os negros, sabe? Uma história de inclusão bacana pra caramba. O estádio de São Januário foi construído pelos torcedores, pedra sobre pedra, literalmente, com esforço de cada torcedor. Isso tem que ter valor no cenário nacional. Não pode ser só um clube de futebol que deve alguns milhões de reais por uma má administração de alguém vaidoso no percurso, sabe? A história é muito maior, entendeu, Gui? Com certeza. O pessoal aqui tá até mandando mensagem aqui, ó, Edmundo. O Wallace fala, Emílio precisa ser efetivado. Aí, ó, aqui, ó, deixa eu botar aqui na tela. Emílio precisa ser efetivado. Olha lá, depois o Kurt. Disse tudo. Ele tirou o Raniel e colocou Egnaldo de centroavante. Já o Maurício Souza botou ele 2 vezes de ponta. O pessoal fica esperto também com isso daí, né, Edmundo? Tem mais, quer ver? Não, o Gui. Oi, pode você falar. Já ouviu o ditado de que a voz do povo é a voz de Deus? Sim, com certeza. Você precisa ouvir o grito da arquibancada, sabe? Você precisa ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu nem sei se o Emílio Fialho está preparado. Emílio Faro, na verdade. Não sei nem se ele está preparado para ser técnico de um gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não sei, não quero entrar nessa discussão. A verdade é que ele dirigiu o clube, dirigiu o Vasco por 3 vezes, teve 3 vitórias. Então, algum sucesso ele tem, algum mérito ele tem. Ele não é qualquer um. Eu sou a favor, mas ele precisa ter respaldo. A gente falou sobre isso quando o Pedrinho participou aqui da nossa live. Eu tenho a camisa do Vasco, para mim, e respeito a opinião dos outros, é a camisa mais bonita do Brasil. E ela é da capa. Mas se você fizer uma enquete com o torcedor do Vasco, o torcedor queria que fosse da Adidas ou da Nike. Porque o Vasco pensa grande, mas acho que os dirigentes pensam pequeno. E quando contratam o Maurício Souza, que é uma incógnita, nunca teve uma experiência como profissional, eles... Foi do nada, né? Assinam um atestado de que
de que é isso mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu quero bem do Vasco, então eu quero bem do Maurício Aí, ó. Souza. Adidas seria show. Eu quero bem do Vasco, eu quero bem do Maurício Souza. Torci para que ele tivesse sucesso frente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas Claro. ele era o mais qualificado, o mais preparado para assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama? Está provado que não. Entendeu? Sim, por exemplo, tem até aqui, ó, o Luciano Peixoto tá mandando boa noite, Gui Ed. Também, e como você viu a atitude dos jogadores ontem em campo, pois o time era o mesmo que vinha jogando. Você achou que mudou um pouco da atitude dos jogadores também, Edmundo? Sim, mas não acho que foi porque saiu o Maurício Pessoal, né? Não foi pessoal. Eu acho que tem uma questão de ego, tem uma questão pessoal. Futebol é um esporte coletivo, onde as pessoas têm um sucesso individual. O cara joga no Vasco da Gama, ele sabe que é proporcional o sucesso e o fracasso. E aí o Vasco oscilou, passou por um período aí de 4, 5 jogos de oscilação, embora continuasse ali com o objetivo, continuasse no G4, mas na parte técnica oscilou e que precisava reagir. Por quê? Porque o torcedor do Vasco está dando um verdadeiro show. Independente do resultado, o Vasco vai jogar nessa Série B de 2022 para a capacidade máxima quando jogar em casa. Se for no Maracanã para 25 mil pessoas, 65 mil pessoas, se for em São Januário para 25 mil pessoas. Entendeu, Gui? Então, assim, uma hora o jogador que tem orgulho próprio, ele sabe que uma hora vai sobrar primeiro para o técnico, vai sobrar para um monte de gente, mas uma hora vai chegar nele. Entendeu? Sim. Então, ele sabe que ele precisa se doar um pouco mais. Cara, o Vasco ficar pelo 5º ano não dá, né? Série B. Pelo 6º ano. Esse é o 5º ano de Série B. É muito, cara. E esses atletas não querem ficar marcados negativamente na história, querem ficar marcados positivamente, entendeu? Gozar de prestígio que Roberto Dinamite, eu, Bebeto, Pedrinho, Felipe, Juninho, gozar de prestígio que outros atletas gozaram. E, cara, assim, eu sou um cara muito bem visto pela torcida do Vasco, mas estou longe de ser o maior vencedor. Entendeu? E aí passa por carisma, passa por atitude, passa por você se dedicar, se doar ou não ao clube. E eu acho que vontade, amor, né? A relação de amor e ódio ela é muito próxima. Mas eu sempre fiz, independente dos clubes, que eu fiz sucesso ou não, eu sempre fiz com amor. Mas amor é bom quando é correspondido, né, Gui? Com certeza. Sempre, né, cara? Quem nunca?